época. Sábado, 17 de agosto de 2024. Silvio Santos, o homem em entretenimento. Silvio Santos foi o maior apresentador da TV brasileira e desde que ele parou de gargalhar e jogar notas de 100 e 50 reais para cima, os domingos na televisão nunca mais foram os mesmos. Amparado por suas colegas de trabalho, como ele chamava seu auditório, dominado por mulheres de todas as idades, Silvio foi mais do que um comunicador. Ele foi um homem em entretenimento. Ficou 60 anos no ar e ficará para sempre na história e na memória dos brasileiros, por meio de bordões, pela forma simples e carismática de falar com a plateia e os espectadores, pela popularidade de seus programas ou pelas polêmicas em que se envolveu. O apresentador e empresário morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto de 2024, segundo o Hospital Albert Einstein. A morte foi em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza H1N1. Nesta página especial, o G1 resume as principais facetas dele. Silvio foi muito além de ser o homem que comandou o programa Silvio Santos entre 1963 e 2023, e que se tornou o patrão do sistema brasileiro de televisão, o SBT. Antes da fama. O menino fã de cinema. Silvio Santos nasceu Cenoura Bravanel em 12 de dezembro de 1930, natural do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ele tinha outros 5 irmãos. Ainda criança, era apaixonado por cinema. Ele e seu irmão iam com frequência às sessões na Cinelândia. O camelô. Na década de 1940, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio. A ideia veio durante as eleições de 1946, quando ele começou a vender capas para títulos de eleitor e canetas. O estudante, mesmo com o trabalho nas ruas, Silvio continuou estudando e se formou em contabilidade. Mas a comunicação sempre foi um traço forte no então vendedor. Para chamar a atenção das pessoas, ele aprendeu a fazer truques com moedas e baralho. O anunciante da Barca. Nos anos 40, conseguiu um emprego em uma emissora de Niterói. Para chegar à cidade, precisava usar uma barca. Foi nas viagens de barca que teve a ideia de colocar músicas para os passageiros ouvirem. O negócio deu certo e ele trocou o emprego de locutor para ser corretor de anúncios de alto-falante na embarcação. O começo da carreira. O radialista. Em 1946, Silvio chegou a passar no primeiro teste para locutor, mas desistiu da profissão por achar o salário baixo. 4 anos depois, fez sua estreia como locutor na Rádio Tupi. Ele se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela cidade. Naquela época, ele encontrou um antigo colega de uma rádio do Rio e resolveu fazer um teste para locutor em uma emissora paulista. Acabou sendo aprovado. Em 1954, assinou com a Rádio Nacional e criou uma revista com passatempos para completar a renda. Ele também passou a fazer shows em circos como animador e acabou sendo convidado por Manuel de Nóbrega para trabalhar em um programa que tinha grande audiência no rádio. O dono do baú. Manuel de Nóbrega foi o fundador do Banco da Felicidade e Silvio ajudou o amigo a administrar, tornando a empresa um grande negócio.
Silvio acabou ficando com a empresa para ele, a partir de 1958. O negócio que inicialmente vendia brinquedos a prazo começou a crescer, após uma parceria com a marca de bonecas Estrela. Depois, prosperou ainda mais por meio da venda de carnês que rendiam trocas por produtos e participações nos programas de TV. Popularidade máxima. O apresentador. Em 1960, Silvio criou o programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista. Ele comprou 2 horas da programação de domingo da emissora e aproveitou para vender os carnês do baú. Mais tarde, a atração passou a se chamar Programa Silvio Santos. Nesta época, o apresentador estreou o programa Festival da Casa Própria pela emissora. Em 1964, a atração contava com uma disputa entre telespectadores e o vencedor saía com o imóvel. Silvio começou a se tornar popular na televisão e, em 1965, ganhou programas na TV Tupi. No entanto, continuou com o programa Silvio Santos na TV Paulista, comprada pela TV Globo em 1965. 3 anos depois, veio outra novidade, o troféu imprensa, antes não televisionado, passou a ser exibido pela TV Tupi sob o comando de Silvio, o cantor de marchinhas. Também, em 1966, a famosa faixa Coração Corintiano, gravada pelo apresentador, venceu o troféu de marchinha campeã do carnaval com o refrão: Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. O apresentador ainda gravou outras dezenas de marchinhas carnavalescas, como A Pipa do Vovô Não Sabe Mais, A Pipa do Vovô Não Sabe Mais, apesar de fazer tanta força, o vovô foi deixado para trás. O criador de programas. Em 1972, por causa do grande volume de produção dos programas, a produtora Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão foi criada, ficando responsável pela produção das atrações. 4 anos depois, em 1976, o programa Silvio Santos deixou a Globo e passou a ser exibido pela TV Tupi. Ao mesmo tempo, a transmissão começou a ser feita pela primeira emissora de TV do apresentador, a TV Estúdio Silvio Santos, ou TVS, Canal 11 do Rio. Nesta nova fase, estrearam programas como Show de Calouros, Domingo no Parque, Qual é a Música e Namoro na TV. Outros programas e quadros se tornaram super populares nas décadas seguintes, como destaque para Em Nome do Amor, Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Casa dos Artistas e Show do Milhão. O patrão do SBT. Em 1980, o programa dominical de Silvio deixou a TV Tupi e passou a ser exibido pela Record TV para São Paulo e por uma rede de emissoras independentes para o resto do Brasil. No mesmo ano, o Grupo Silvio Santos conquistou a concessão do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Com isso, o programa Silvio Santos passou a ser exibido para todo o país por sua própria rede. É na Casa Nova que o programa ganha quadros como Porta da Esperança, Roletrando, entre outros já citados. O programa ficou no ar nas décadas seguintes e o apresentador fez as últimas gravações em setembro de 2022. A exibição aconteceu em fevereiro de 2023. A atração dominical passou a ser comandada pela filha do apresentador, Patrícia Abravanel. Além da TV. O candidato a presidente. Em 1988, o apresentador apresentou sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo pelo PFL. A candidatura acabou não se concretizando, mas no ano seguinte, em 1989, ele decidiu concorrer à presidência da República pelo PMB. Embora estivesse bem nas pesquisas, teve sua candidatura cassada após Eduardo Cunha entrar com um pedido de extinção do partido e anulação da candidatura de Silvio. O apresentador chegou a alcançar 30% das intenções de voto nas sondagens, de acordo com informações do TSE. Problemas com o registro do PMB e questionamentos acerca da legalidade da candidatura de um proprietário de uma rede de televisão pesaram na decisão da Justiça Eleitoral, que indeferiu a candidatura. A eleição terminou com a vitória de Fernando Collor, do PRN, que derrotou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, realizado em 17 de dezembro. O empresário Silvio teve uma trajetória empresarial de décadas de sucesso, que deu origem ao Grupo Silvio Santos, hoje um conglomerado bilionário. O portfólio de empresas de Silvio Santos garantiu que ele entrasse na seleta lista de bilionários da revista Forbes,
em 2013, com uma fortuna estimada em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. À época, a revista destacou que o patrimônio do apresentador fez dele a primeira celebridade bilionária brasileira. O grupo Silvio Santos já tinha mais de 30 empresas no portfólio, com vendas anuais de 2 bilhões de dólares. Silvio entrou no ranking de bilionários 2 anos após a venda do Banco Pan-Americano, do qual era acionista controlador. O BTG Pactual pagou 450 milhões de reais pela cooperação, em meio a um escândalo contábil envolvendo o banco. O pai de família. Em 1962, Silvio se casou com sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Bravanel, com quem teve sua primeira filha, Cíntia. O casal também adotou a segunda filha do apresentador, Silvia. Em 1981, o empresário se casou com Iris Abravanel, autora de várias novelas do SBT. Juntos, até a morte de Silvio, os dois tiveram 4 filhos: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Tenor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Aos 16 anos, ele foi trabalhar vendendo capas de plástico para títulos de eleitor no período das eleições. Filho primogênito dos imigrantes Alberto e Rebeca, o camelô criou brincadeiras com moedas e baralho, e foi assim que, ainda adolescente, descobriu o talento para os negócios e a comunicação. O primeiro emprego como locutor numa rádio veio depois de um concurso para locutores. Na década de 50, o apresentador assinou seu primeiro contrato como locutor da Rádio Nacional, em São Paulo. A estreia na televisão aconteceu no início dos anos 60, na TV Paulista. Vamos Brincar de Forca foi seu primeiro programa. Silvio comprou 2 horas da programação para promover seu empreendimento, o Baú da Felicidade. Era o primeiro passo para criar o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornou um dos mais famosos do Brasil. O programa continuou no ar mesmo após a venda da TV Paulista, que se tornou a TV Globo São Paulo em 65. Vamos ver, é mais ou é menos? É mais! Em 1976, Silvio inaugurava a sua própria emissora, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Já em 81, ele ganhou a concessão de 4 canais que juntos formariam o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Em 1989, o apresentador se candidatou à presidência da República, mas faltando uma semana para a eleição, a Justiça Eleitoral cassou a candidatura de Silvio Santos porque o partido dele, o extinto PMB, Partido Municipalista Brasileiro, não tinha feito convenções como manda a lei. Pai de 6 meninas, Silvio Santos teve 4 filhas com sua atual esposa, Iris Abravanel, e 2 com a primeira esposa, Cidinha, que morreu de câncer em 1977. A maioria das herdeiras trabalha com o pai no SBT. Silvio foi homenageado no Carnaval de 2001 pela Escola de Samba Tradição, do Rio de Janeiro. O enredo Sorriso do Patrão tomou conta da Sapucaí naquele ano. Um dos fatos que marcou a vida de Silvio aconteceu em agosto de 2001, quando a sua filha Patrícia Bravanel foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. 2 dias depois, um dos sequestradores, fugindo da polícia, entrou na casa de Silvio Santos e fez o apresentador refém. A cobertura ao vivo do episódio parou o Brasil. Silvio ajudou a negociação com a polícia e, depois de 7 horas sob a mira de uma arma, tudo acabou bem com a rendição do bandido. Nos últimos anos, Silvio Santos se envolveu em polêmicas e o comportamento dele foi alvo de críticas nas redes sociais. Ao longo de sua carreira, Silvio se afastou da TV poucas vezes por conta de problemas de saúde. No início de 1998, o apresentador foi diagnosticado com um tumor na garganta e enfrentou o risco de perder a voz. Em 2013, fez um tratamento para combater um câncer na próstata. Mais recentemente, durante a pandemia do coronavírus, ele precisou se afastar. E depois de tomar 2 vacinas, voltou às telas em julho de 2021. Semanas depois, Silvio teve Covid, foi internado, se recuperou, voltou a gravar
mas não no ritmo de antes. Depois de 6 décadas quase ininterruptas no ar, a filha Patrícia foi quem passou a comandar o programa Silvio Santos. É impossível falar da televisão brasileira sem citar Silvio Santos. Se a Hebe é a rainha eterna da televisão brasileira, Silvio é o rei supremo dela. Eu cresci assistindo os programas do Silvio Santos. Passa Repassa, O Topa Tudo por Dinheiro, Tentação, Pó da Esperança, Em Nome do Amor. São alguns dos programas que eu assistia. A Casa dos Artistas, o primeiro reality show do Brasil, que a Globo tentou barrar e conseguiu. No domingo, proibiu a exibição do Casa dos Artistas e, no lugar, só apareceu a ordem judicial no lugar do programa. Todos os domingos, eu assistia o programa Silvio Santos esperando a câmera escondidas. Inclusive, mesmo morando aqui no México, eu continuava assistindo os programas Silvio Santos. Terminava o Fantástico, eu já mudava rapidamente para ver o programa. Porque, como disse, fez parte da minha infância, adolescência e agora na minha idade adulta. As pessoas fazem comentários depreciativos de Silvio Santos, mas se esquecem que ele formou muitos artistas, deu oportunidade a muitas pessoas. As empresas dele geram milhares de empregos, diretos e indiretos. Não importa o que o Silvio Santos foi na vida pessoal, mas como comunicador foi o maior de toda a Terra. Um homem admirável, sim. Um homem que veio de baixo, sim, e venceu na vida. Roberto Marinho dizia que o Silvio Santos era um vendedor de sonhos. Sim, reconheço que ele era um vendedor de sonhos. O que é um sonho? Se você não sonha, não tem razão para viver. Silvio sonhou algo que acho que na época era quase impossível, mas ele conseguiu tudo que ele almejou. De uma criança que veio de uma família de imigrantes, num bairro pobre do Rio de Janeiro, começando um camelô, virando locutor numa barca. Ele foi aos pouquinhos crescendo e chegou onde chegou. É um homem admirável, sim. Eu não tenho palavra para descrever. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A minha mãe, sim, esteve no programa Silvio Santos na década de 80, no quadro Cidade contra Cidade. Ela não se simpatizou muito com o rock. Eu cresci assistindo o Silvio Santos nos domingos. Também temos a agradecer a esse homem. O México precisa agradecer porque Silvio levou muitos programas no México em novelas. Chaves, Chapolin, Jerônimo, As Marias. Ele levou esses programas, essas novelas para o Brasil.
E o sistema brasileiro de televisão virou o canal mais mexicano do mundo, né? Se podemos dizer assim, né? O senhor Cenoura Bravanel faleceu, mas o ícone Silvio Santos, esse nunca vai desaparecer. Ele é eterno nos nossos corações e nas nossas lembranças. Vá em paz, Silvio. Tenho certeza que aí no universo estão cantando, né? Agora é hora de alegria. Eles têm certeza que a Hebe, ou Golias, não, ou receberam de braços abertos. Nós Soares e tantos outros que nos deixaram. Hoje o universo está em festa, em muita, muita festa. Obrigado, Silvio Santos, por ter trazido alegria para o nosso país. Obrigado, Silvio Santos, por tudo que você fez pela televisão brasileira. E espero que o CSBT continue sendo esse canal criado por você, crescendo, né? E deixando a sua marca impagável. Obrigado por tudo, Silvio Santos. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, 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 lá. Silvio Santos vem aí, olê, olê. Silvio Santos vem aí, olê, olê. Silvio Santos vem aí, olê, olê. Vá em paz. Grande Silvio Santos.